Fala galera esperta, beleza? É um prazer imenso ter você aqui no canal Biologia Máxima. Eu me chamo Ladiel e hoje nós vamos dar continuidade à nossa segunda aula sobre o módulo de histologia. Hoje vamos falar tudo sobre a nossa amiga pele. Então segura a sintonia, não perde o tom e vem comigo. Vambora galera! Eu quero que você entenda que a pele é o maior órgão do nosso corpo. Isso mesmo, o maior órgão do nosso corpo. Tendo noções básicas de biologia, sabendo que as moléculas elas formam as nossas células. A molécula da água, por exemplo, uma molécula de proteína, uma molécula de carboidrato, essas moléculas se unem para formar as nossas células. Posteriormente, essas células se agrupam para poder formar os tecidos, que é o ramo principal das nossas aulas ultimamente, que é a histologia. Então você vai ter tecido cartilaginoso, tecido ósseo, tecido sanguíneo. Acredite, o sangue é um tecido. E quando esses tecidos se agrupam para formar uma nova coisa, esta nova coisa se chama órgão. A nossa pele é formada por tecidos. E quais são os tecidos que formam a pele, Ladiel? Esses dois aqui. Esse esquema está muito bom, tá? Esse esquema aqui está show de bola. Nós temos o tecido epitelial, que é esta primeira camada, e temos o tecido conjuntivo, que é essa segunda camada. Ou seja, nós temos a epiderme e a derme formando a nossa pele. Pela presença desses dois tipos de tecido, a nossa pele é um órgão. Mas para a gente começar, eu quero que você tenha muita ciência disso que eu vou falar aqui para vocês. Porque o tecido epitelial, galera, que é a primeira camada, tá aqui, ó, representado pela epiderme, ele tem uma característica muito interessante. Eu peguei aqui, ó, um pedacinho desse tecido e dei uma ampliada, lembrando sempre que esse tecido aqui é o epitelial. E o tecido epitelial, observe, tem várias camadas de célula. Várias camadas de célula tem esse tecido. Que massa! E essas camadas de células são em número de 4, galera. Observa aqui, no final de todas essas camadas que formam o meu tecido epitelial, tem uma lâmina aqui embaixo. Eu falei na aula anterior. Tem uma lâmina aqui embaixo. Essa aqui é a lâmina basal. É justamente essa lâmina que vai permitir que nutrientes e oxigênio atinjam as células do tecido epitelial acima. É esta lâmina basal que está representada aqui, ó, nesse desenho em roxo, ó, ela reveste tudinho, tá vendo, galera? Que vai mandar para o tecido epitelial oxigênio e nutriente. Por quê? Porque o tecido epitelial já sabemos que ele é avascular. E o tecido conjuntivo, no caso aqui representado pela minha derme, que é o tecido conjuntivo, esse tem presença de vasos sanguíneos. Lembrando que essas substâncias são passadas aqui por um mecanismo de difusão. Exatamente, difusão. Pois bem, então preste atenção. Essas células aqui embaixo, que fazem parte da camada germinativa, vão receber oxigênio. Elas vão receber nutrientes, ok? Juntamente com o que sobrar desse oxigênio e desse nutriente, vai para essa camada aqui de cima, a espinhosa, depois para a granulosa e por fim para a córnea. O que é que eu quero que vocês entendam? A camada germinativa, ela vai pegar a sobra de oxigênio e nutriente do tecido conjuntivo que estava abaixo dela. O que sobrar da germinativa, ou seja, a sobra da sobra, vai para a espinhosa, que vai para a granulosa, enfim. Quando chega nessas últimas camadas, as mais superiores, as que estão mais lá em cima, não vai haver oxigênio e nutriente disponível para elas. Então essas camadas elas morrem. Mas não é somente esse motivo que fazem ela morrer. Porque a proporção que essas células elas vão se alongando, a partir da espinhosa, existe a produção de uma substância que é chamada de queratina. Exatamente, queratina. Essa queratina, pessoal, é uma proteína impermeabilizante e ela começa a ser preenchida no interior da célula.
Então, a camada granulosa e córnea principalmente estão totalmente inseridas, cheias de queratina. Essas células terminam morrendo. Então, lembra, falou em células da parte de cima, elas estão o quê? Mortas. Falou das células da parte de baixo, elas estão o quê, senhores? Vivas. Quando nós tomamos banho, perdemos aquela camada córnea lá em cima. Perdemos. Ah, Ladiel, vamos ficar com camada a menos? Não. Se as camadas de baixo, germinativas, elas estão vivas, elas conseguem fazer, aqui está demonstrando muito bem, uma divisão celular chamada de mitose. Então essas células aí embaixo, elas estão se multiplicando constantemente. A proporção que você vai perdendo camadas lá de cima, né, células da camada córnea, camadas lá de cima, você vai perdendo. As de baixo que estão se multiplicando por mitose, termina compensando as que vocês perderam. Então isso é um processo contínuo. Tranquilo, galera? Show de bola? Volta para cá agora. A gente também tem, na base desse tecido epitelial, umas célulazinhas que eu ampliei aqui, ó. Ela está em azul, eu dei uma ampliada aqui nela. O nome dessas células? Melanócito. Os melanócitos são células que parecem um polvo, uma lula, algo do tipo. Elas estão lá embaixo na camada da epiderme, bem coladinha com a basal, tá? E elas começam a emitir uns prolongamentos, e esses prolongamentos vão entrando nas células e vão se inserindo nelas, como está aqui, ó. As células do tecido epitelial estão representadas na cor azul, e o meu amigo melanócito é esse cara aqui, ó. O que é que esse melanócito faz? Ele produz uma proteína, um pigmento chamado de melanina. Essa melanina é a proteína responsável por dar cor à pele. Vai dar cor à sua pele e vai dar cor ao seu cabelo. Então, pessoas mais escuras têm mais melanina do que pessoas claras. Beleza? Então a melanina é responsável somente por isso, por dar cor à pele e ao pelo. Voltando aí, a gente parte por um processo, tem uma coisa bastante interessante que eu esqueci de falar para vocês. É com relação aos fatores solar, o UVA e o UVB. Na próxima aula, fica ligado que eu vou estar postando um vídeo sobre a influência dos raios ultravioleta com relação ao câncer de pele. Vai ser uma aula show de bola. Essa melanina, ela tem uma função muito importante para poder bloquear esse raio ultravioleta. Pessoas que têm uma coloração mais branca, pessoas mais claras, elas têm que usar sim um protetor solar. E as outras, Ladiel, precisa também, porque os raios ultravioleta, dependendo dele, pode atingir a sua epiderme e até mesmo a sua derme e causar uma mutação dentro de uma célula sua. O raio ultravioleta, ele tem essa característica de alterar o DNA de uma célula, causando uma mutação. Não que você vá virar um X-Men, não que você vá virar um mutante, não, mas você vai ter o famoso e conhecido câncer de pele. Beleza? Então a gente fala isso depois em outra aula. Continuando aqui, ó, vem cá, chega mais. A gente já falou de tecido epitelial, a nossa epiderme. Agora vamos aqui para baixo, para a nossa derme. Na nossa derme, eu queria chamar muita atenção de vocês para essa glândula aqui, ó. Glândula sudorípara. É a glândula produtora do suor. Extremamente importante. Por quê? Porque nós somos animais que temos uma temperatura constante. A nossa temperatura nunca pode ser maior ou menor da de costume. Se for maior, por exemplo, ficamos com febre. Mas imagine, pessoal, o caso de você ter que fazer uma atividade física. Você vai suar. As nossas fibras musculares, elas são feitas de actina e de miosina. São duas fibrazinhas. Quando você faz uma atividade física, essas fibras, elas se atritam uma com a outra. Consequentemente, dá para você ter noção do que eu estou falando quando você começa a fazer assim com a mão. E aí o que é que acontece? Esquenta. Uma temperatura é produzida no interior do seu corpo. Essa temperatura faz com que a sua temperatura média aumente. E se sua temperatura média aumentar, você está com febre, cara. Não pode. Quando a temperatura do seu corpo tende a aumentar, entra em ação o suor produzido pela glândula sudorípara. Este suor, ele vai fazer com que a temperatura do seu corpo diminua, porque a função dele é esse, é absorver a temperatura do corpo. Quando você está com calor, muito quente, chega o suor.
absorve a temperatura e leva essa temperatura junto com ele quando ele evaporar. Porém, existe um problema, que na verdade é uma doença, tá? Chamada de bromidrose. Vou dizer a você o que é bromidrose. Bromidrose é uma doença causada por bactérias que vivem em regiões que tem pouco oxigênio, como por exemplo os pés, quando você bota lá o seu sapato, a sua meia, as suas axilas, entendeu? E quando você sua, a minha cachorra que está atrapalhando aqui. Tu resolvi a cachorra dando um biscoitinho para ela. Então, galera, como eu estava falando, o suor, tá? O suor, ele não causa mau cheiro. O que causa realmente mau cheiro é a presença de bactérias que se alimentam desse suor. As bactérias principalmente que vivem na região dos pés e nas axilas, porque ali tem um fluxo de oxigênio menor. Então o que é que acontece? Essas bactérias elas se alimentam do suor e terminam produzindo compostos para ela e liberando gases. Esses gases que essas bactérias liberam no produto de consumo do seu suor, elas se alimentam do suor, esses gases que elas liberam são chamados de gases metanotiol e isovalérico. Esses caras, dão aquela sensação de mau cheiro que não é brincadeira. Em muitos casos, o próprio desodorante não resolve. A doença se chama bromidrose e é muito importante que se procure uma ajuda médica para poder resolver. Tranquilo, galera? Show de bola? Terminando esta parte, a gente também encontra aqui, terminações nervosas. Terminações nervosas na base do nosso tecido epitelial. Quando você vai fazer a unha, por exemplo, o fato da mulher tirar as suas cutículas, aquele excesso de tecido epitelial, não dói, mas você chega a sentir essa pressão do alicate. É justamente pela presença dessas terminações nervosas. Se chegar a doer ou se chegar a sangrar, é porque, na verdade, o alicate ele atravessou o tecido epitelial. E por fim, galera, essa última parte da nossa pele aqui, que são as terminações nervosas. Que são terminações nervosas é outra coisa. Que são o tecido adiposo, uma camada conhecida como hipoderme. Hipoderme é tecido adiposo, também conhecido como panículo adiposo. Está logo abaixo da pele e serve para amortecer, tá? Os impactos que é sofrida por essa pele. Teve uma coisa aqui que eu não falei para vocês, eu vou falar agora. É isso aqui, O nosso amigo pelo, veja que ele é arrodeado por tecido epitelial. Ele forma uma estrutura chamada de folículo piloso. E este pelozinho, ao lado dele, tem uma glândula sebácea. Observa que essa glândula é feita de tecido epitelial também, tá? Que é a parte de cima roseada aqui. Qual é a finalidade dessa glândula sebácea ao redor do pelo? Proteger. Porque a glândula sebácea, ao produzir sebo, vai impedir que bactérias e micro-organismos, até mesmo patogênicos, consigam entrar no pelo e causar uma inflamação, uma infecção na base do pelo. Que seria muito perigoso, sabe por quê? Porque o pelo ele é irrigado de vasos sanguíneos. Assim como o músculo eretor do pelo, tá aqui, ele também é irrigado de vasos sanguíneos. Quando você sente um calafrio, um medo, uma emoção, o seu pelo não se arrepia? Pois bem, é que cada pelozinho da gente tem um músculo eretor ao lado dele. Tá aqui, galera, o músculo eretor do pelo, que faz o pelo ficar eriçado, ficar o pelo mexer para lá, mexer para cá, enfim. Músculo eretor do pelo, para o pelo se mexer, tá? No caso de uma sensação de medo, por exemplo, de frio. Glândula sebácea vai revestir todo esse pelo, impedindo que bactérias entrem aqui, por esses porozinhos pequenininhos, tá? Glândula sudorípara, extremamente importante para quê? Liberação do suor, tá? Ok. Melanócito é quem vai dar pigmentação de cor à pele e ao cabelo. Bom, eu acho que eu devo ter ajudado. Se inscreve no canal, bate lá no sininho, manda todo tipo de informação, dúvida, sugestão, crítica. Estou aberto para tudo. Beleza?
A gente se vê na próxima, galera. Cheiro no coração e até lá!